Então eu acho que é só. Eu vou passar para você, Vinícius. Deus abençoe. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Eu queria começar agradecendo a essa igreja. É sempre uma alegria receber o amor de Cristo através do amor dos irmãos. E eu fui cuidado de uma forma tão preciosa aqui. Quem teve ontem à noite sabe que eu comecei a tossir no meio, no final. Compraram xarope, compraram pastilha, me deram chá. E hoje eu espero que eu estou melhor. Meu nome é Vinícius Mulson Pimentel. Eu sou seminarista pelo Martin Bucer. Sou membro da Igreja Batista da Graça. Sou editor online do Ministério Fiel e fundador do Voltemos Evangelho. Quantos conhecem o Voltemos Evangelho? Levanta a mão alto para mim, para ter uma ideia. É legal, glória a Deus. Eu estou aqui com a minha linda esposa, Aline, também Pimentel. E eu vim aqui para falar para vocês de uma palavra que a gente cantou hoje. Se foi, deixou o seu povo. Cristo não só se foi e deixou cristãos isolados. Cristo deixou um povo. E se nós amamos a Cristo, nós somos chamados a amar também esse povo. Perdoe-me. Nós somos chamados a amar o povo de Deus. Eu lembro que uma certa vez eu estava numa igreja não tão saudável e Deus começou a me incomodar e eu queria sair da igreja. Quer dizer, Deus me começou a me incomodar por outro motivo, mas eu queria sair da igreja e Deus começou a me incomodar. Você ama o Evangelho? Você quer voltar ao Evangelho? Você ama Cristo morrendo? Cristo na cruz? Por que então você não vai amar o povo dele? Se você ama a cabeça, como você não vai amar o corpo? Se você ama o marido, como você não vai amar a esposa? Se você ama o pai, como você vai odiar a família? Se você ama o Espírito, como rejeitar o templo do Espírito que é a igreja? E é nisso que eu comecei a entender mais sobre a importância da igreja. Sobre a importância de amarmos e servirmos e buscarmos uma igreja saudável. E foi nisso que eu comecei a encontrar o Ministério 9 Marketing, uma igreja saudável de Mark Dever. E encontrei nesse ministério, não só que não é uma metodologia, mas propostas bíblicas de como a igreja deve ser segundo a Bíblia. Não segundo o expert tal, segundo o expert tal. Mas o que a Bíblia fala sobre a igreja. E Dever, então, ele elaborou 9 marcas, onde essas marcas são não todas as marcas de uma igreja saudável. Nós vamos ver as 9 marcas e não tem oração. Se eu te falar uma coisa, uma igreja que não ora não é uma igreja saudável. Mas todos aqui concordamos que a igreja precisa orar. Alguém vai falar, não, a igreja não precisa orar? Ninguém vai falar isso. Só que muitas das marcas que Dever quis trazer são marcas que a gente esqueceu. Marcas que a igreja deixou de praticar. E isso ele quis enfatizar. Só que não para manter o escopo limitado, ele pegou 9, e não 50, mas 9. Você pode conhecer bem as 9 marcas se você ler esses 4 livros. 9 marcas de uma igreja saudável é o livro base, onde Dever propõe as marcas, ele explica a base bíblica. Igreja intencional já é uma visão mais prática, como o Dever aplicou essas marcas na igreja local dele, interagindo com os membros, com os outros presbíteros. O livretinho, o que é uma igreja saudável, esse azul, eu acho que se vocês ganharam um cartãozinho, vocês têm aí o e-book. Todos ganharam um cartãozinho com e-book? Não? Ganharam? Bom, qualquer coisa vocês falam com o Edilson, ele vai dar um cartãozinho para vocês. Tem esse e-book gratuitamente que o Ministério Fiel deu para vocês, que é uma versão resumida, mais simples, ótima para ler, para conversar sobre. E o que é um membro de igreja saudável já é uma abordagem mais... Como que um membro entende essas marcas e aplica? Essa é uma bibliografia básica, se você quiser aprender mais. E o que eu quero fazer aqui é correr, e literalmente correr, sobre essas 9 marcas, e tentar fazer isso em 40 minutos no máximo, Deus me ajude, para a gente poder conversar mais sobre perguntas e respostas. Eu quero fazer essa pergunta para você para começar. Como seria uma igreja ideal para você? Como ela seria? O que essa igreja ideal, a igreja dos sonhos, teria? Um louvor legal? Uma palavra forte? Um estacionamento?
Ministério de jovens, ministério de casais. O que seria uma igreja ideal para você? E nós temos essas concepções. Quantas vezes eu já ouvi, eu não gostei daquela igreja porque o louvor não é tão avivado. Eu não gostei daquela igreja porque o púlpito é muito sério. Mas a grande pergunta que nós devemos nos fazer é essa: como seria uma igreja ideal para Deus? Qual é a igreja que Deus propõe para ser? Porque a igreja é dele. Ele se foi e deixou um povo. O povo não é seu. A igreja não é sua. Cristo é o rei e cabeça da igreja. Cristo é o supremo sábio que diz como a igreja deve ser. Então, antes de tudo, nós tivemos nossas preferências pessoais, que têm o seu lugar. Nós devemos nos perguntar o que a palavra de Deus revela de como uma igreja deve ser. E é nesse contexto que surgem essas 9 marcas: pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho, conversão, evangelismo, membresia, disciplina, discipulado, liderança. Essas 9 marcas que nós vamos ver com detalhes são marcas, como eu disse, foram esquecidas, mas são importantes para a saúde da igreja. Sem elas, dificilmente você vai ter uma igreja saudável. E acima de tudo, elas são bíblicas. Elas vêm de estudar a Bíblia, de como a Bíblia fala que deve ser a nossa doutrina e prática. Porque a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Então vamos tentar voar entre as marcas. A primeira marca é a pregação expositiva. Deve considerar essa a primeira e mais importante marca de uma igreja saudável. Por quê? Porque a pregação tem um papel central na vida da igreja. Deus vivifica a sua igreja através da palavra. Nós fomos regenerados não de semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Não existe igreja sem palavra de Deus. O Espírito Santo age através da palavra. O Espírito que vivifica o faz através da palavra viva de Deus. Então, se a palavra não é pregada, Deus não está falando à igreja. E se Deus não fala, é o homem que fala. E se o homem fala, o diabo pode estar falando dentro da igreja. É por isso que a palavra de Deus é crucial. E a palavra de Deus não só dá vida, como santifica. É pela verdade de Deus que nós somos santificados, nosso Senhor diz. E qual que é a verdade de Deus? É a palavra de Deus. Porque se um pastor chega e começa a expor seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, você vai cada vez mais se parecer com quem? Com o pastor. Mas se a palavra de Deus é exposta, se Cristo é exaltado e Cristo fala através da pregação da sua palavra, nós começamos a crescer e nos parecer conforme Cristo. É por isso que a palavra de Deus tem que ser central em nossas igrejas. E é por isso que a reforma mudou a estrutura da igreja. Não mais a mesa da ceia é o centro da igreja. É o púlpito. É a palavra pregada que é o centro que nós nos reunimos. Agora, se a palavra de Deus é a que tem que estar viva, tem que estar no meio de nós, é essa palavra que na pregação tem que ser exposta. E é isso, resumidamente, que é pregação expositiva. A pregação expositiva é simplesmente a palavra ser exposta. A pregação expositiva é quando o ponto principal da passagem bíblica é o ponto principal da mensagem. Esse é um resumo simples de pregação expositiva. O pastor lê a passagem e ele vai explicar qual que é o ponto principal daquela passagem. E isso é aplicado à vida da congregação. Pregação expositiva não é uma pregação tocante. Tem ótimos pregadores como o Washer, que é um pregador muito bom, que já tocou muitos de nós, mas o Washer não prega expositivamente. Significa que ele é um herege? Não, não significa que ele é um herege. Mas significa que a igreja, a dieta regular da igreja, domingo após domingo, não pode ser uma pregação onde o pregador fala aquilo que ele quer mais falar. Porque senão, você vai ter sempre a mesma coisa sendo pregada.
E isso acontece. O pastor, ele não prega expositivamente, em 5, 10 anos ele vai falar que não tem mais o que pregar. Daí a única coisa que eu penso é, você já pregou tudo isso mesmo? Tipo, toda essa Bíblia? Então a pregação expositiva não é uma pregação que toca necessariamente a gente. Ela deve tocar, mas não é uma pregação tocante. Também não é a pregação trampolim. Aquela pregação onde o pastor abre o versículo bíblico, depois ele fecha a Bíblia e começa a falar o que ele quer. E a pregação expositiva também não é um comentário acadêmico. Não é você pegar versículo por versículo e falar qual era o contexto, as 10 opiniões diferentes, a geografia de Israel e porque o rio corria para a direita e não para a esquerda. A pregação expositiva simplesmente é quando a palavra de Deus fala. É um compromisso do pregador de ouvir a Deus, se submeter debaixo da palavra, crer que Deus cresce a igreja pela palavra e expor essa palavra. E quando o pregador faz isso, ele mesmo vai aprender com a palavra. Ele não vai chegar na palavra e usar a Bíblia para falar o que ele quer falar. Mas a Bíblia vai falar e ele vai repetir. Isso é pregação expositiva. As formas, os métodos, se é 3 pontos, se é 2 pontos, se não tem ponto nenhum, é secundário. A grande questão é se a Bíblia é que está falando. E se a Bíblia então que é central, segunda marca, nós precisamos de uma teologia bíblica. Packer fala que a ignorância sobre Deus, a ignorância tanto de seus caminhos como da prática da comunhão com Ele, tem relação direta com a fraqueza da igreja moderna. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando o povo de Deus não conhece a Deus, ele é destruído. Ele desmorona. O conhecimento de Deus é vida. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A nossa vida como cristã é um intenso conhecer a Deus. E é por isso que nós precisamos crescer numa visão correta e uma visão completa da Bíblia. Uma visão correta das doutrinas bíblicas. Uma teologia sistemática bem estabelecida, onde nós entendemos quem é Deus, nós conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos que Ele é um Deus trino, nós sabemos que o nosso Deus se chama Pai, Filho e Espírito Santo. Uma visão correta sobre quem Cristo é. Cristo que se revestiu, como a gente cantou, do homem. Ele que era o Filho eterno de Deus, que embora sendo Deus não considerou que o ser a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E sendo encontrado servo, humilhou-se nosso homem e morreu numa cruz. Por isso Deus exaltou. É conhecer quem Cristo é e conhecer quem o homem é também. Conhecer que o homem é pecador. Conhecer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas caiu em pecado. E que esse pecado afeta todo o nosso ser. E que nós somos ao mesmo tempo corruptos e culpados. Conhecer a visão correta sobre a salvação, que a salvação envolve nós sermos justificados diante de Deus pela fé somente, pela graça somente, somente por meio de Cristo, somente para a glória de Deus, somente como a Escritura ensina. Isso é ter uma visão correta, e todos nós precisamos dessa visão correta para crescermos em saúde, mas não só correta, mas também completa. Muitas vezes nós tratamos a Bíblia como um colar de pérolas. Os nossos devocionais diárias, nossa, esse versículo me tocou. Deus falou comigo nesse versículo. Daí você vai mostrar que nesse versículo Deus falou comigo. Deixa eu dar uma notícia para você. Deus fala através de Levíticos também. É palavra de Deus, Levíticos, Eclesiastes, todos esses livros são palavra de Deus. E Deus fala por todos eles. E Deus tem uma história. A Bíblia tem um só autor, apesar de muitos autores humanos. E o autor é o Espírito Santo. E nós precisamos entender a história completa da Bíblia. A história de que Deus, o Criador, criou céus e terra e criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem caiu em pecado. Adão e Eva comeram do fruto, se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus, em sua graça, nosso Deus missionário, nosso Deus amoroso, já os em graça os reveste. E em graça já busca trazer a redenção. Ele chama Abraão e fala que através da semente de Abraão, a terra será dele. Através de Abraão, as nações serão bem abençoadas. E ele chama Davi.
e fala que no trono de Davi sempre vai ter um descendente. Sempre um descendente de Davi vai ocupar o trono. Só que nós vemos que Salomão cai, e os reinos se dividem, e os reinos vão para o cativeiro. Mas nós sabemos que o descendente de Abraão e o descendente de Davi, conforme Mateus 1 começa, Evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, é Cristo. Toda a Escritura aponta para o nosso Salvador. Cada rocha da Escritura, se você revirar, vai estar Cristo. Essa é uma visão completa. Quando nós enxergamos a história da Bíblia e enxergamos ela corretamente. E quando nós entendemos então a mensagem da Bíblia inteira de forma correta e de forma completa, nós entendemos o Evangelho da forma correta. Se eu perguntasse para você, resuma agora o Evangelho em 60 segundos. Agora, o que você falaria? 60 segundos para você resumir o que é o Evangelho, para você testemunhar para alguém. E aqui são 4 palavras que Dever colocou que ajudam-nos a expor o Evangelho. O Evangelho começa sobre Deus. Se Deus não existe, o Evangelho não faz sentido. Existe um Deus que Ele é criador, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, Ele nos criou o universo inteiro, e por isso Ele é Rei do universo e digno de honra, louvor e obediência. O homem foi criado à imagem dele, mas o homem caiu em pecado e se corrompeu, se rebelou ativamente contra Deus e rejeitou a Deus, rejeitou a glória de Deus. E por isso todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, envia o seu Filho Cristo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, para vir viver uma vida perfeita, morrer uma morte substitutiva em nosso favor e ressuscitar ao terceiro dia, e hoje está assunto aos céus e voltará em glória para julgar vivos e mortos. E esse Evangelho, essas boas notícias de que Cristo reina, de que nosso Deus reina e que Ele propõe um caminho de salvação, exige do homem uma resposta. O Evangelho não é uma mensagem que você só pode concordar, nem só que você só pode ouvir. O Evangelho exige uma resposta de arrependimento e fé. E a grande necessidade da igreja em nossos dias é o Evangelho. O Evangelho não é somente uma mensagem para um mundo que perece, é a mensagem que forma, sustenta e fortalece a igreja. Sem o Evangelho, a igreja não tem nada a dizer, ou seja, nada a dizer que não possa ser dito por qualquer outro instrumento humano. Lutero disse que o Evangelho é o tesouro da igreja, e muitas vezes nós trocamos o nosso tesouro por castelinhos de barro. Trocamos o tesouro do Evangelho por mensagens secundárias. Por que as pessoas cantam que não sobre Cristo? O Evangelho é a mensagem que fortalece e edifica a igreja. Sem o Evangelho não há igreja, absolutamente. Você pode ter um templo religioso, mas você não tem a igreja do Salvador. E nós precisamos tornar o Evangelho explícito. Muitas vezes nós suprimimos e subentendemos e deixamos o Evangelho como se todo mundo sabe do Evangelho. E é isso que causou eu criar o meu blog, Voltemos ao Evangelho. Porque todo mundo acha que sabia o Evangelho, mas ninguém conseguia explicar o Evangelho. Eu lembro de perguntar para as pessoas que eu estava discipulando se eles conheciam o Evangelho e se eles sabiam que eram salvos. Eu estava já há 3 anos com essas pessoas, há 10 anos na mesma igreja, e eles falaram, não, eu não sei o que é Evangelho, e não, eu não sei se eu sou salvo. Isso me marcou. E é por isso que eu comecei esse clamor que nós precisamos voltar e deixar o Evangelho explícito. Não só explícito, mas nos saturar como uma esponja que suga a glória do Evangelho e os nossos relacionamentos refletirem esse Evangelho. Conversarmos sobre o Evangelho, falarmos do Evangelho para o próximo, encorajarmos um ao outro no Evangelho, cantarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho. Jamais nos cansarmos de ouvir domingo após domingo essa mensagem que nos salva. E essa mensagem que nos salva através da conversão. Se eu perguntasse para você, para se tornar um cristão, você precisa fazer o quê? O que você falaria? O que a pessoa precisa fazer para se tornar um cristão? Há tantas respostas erradas que as pessoas podem dar para isso. Repita essa oração. Levante a mão para aceitar Jesus. Concorde com essa mensagem. Torne-se membro dessa igreja.
São todas coisas que podem estar lá, mas essa não é a raiz do que é a conversão. Você pode repetir uma oração durante o processo de conversão. Você pode até levantar a mão. Eu não tenho problemas com isso, mas não tanto. Você deve concordar com a mensagem, mas concordar com a mensagem não é suficiente. E tornar-se membro de uma igreja não significa que necessariamente você é cristão. A marca do cristão, da conversão, é o que nosso Senhor Jesus exigiu no primeiro sermão público dele. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Ele estava proclamando o evangelho, nosso Senhor. Ele disse o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso é conversão. Arrependimento e fé. E é tão integrado isso, que em Atos, ele uma hora usa arrependimento, uma hora usa fé, porque os dois não são inseparáveis. Porque a conversão é um processo só. O processo de virar-se do pecado e voltar-se para Deus, se arrepender das obras mortas e crer, abraçar, amar, receber a Cristo como Senhor, Salvador e maior tesouro da sua vida. Isso é conversão. E quando nós entendemos a conversão, nós entendemos que Deus é que dá vida aos mortos, que Deus dá vista aos cegos, que Deus que dá os dons de arrependimento e fé. Nós reconhecemos que Ele é soberano em trazer os homens, mas nós também reconhecemos que é o homem que precisa se arrepender dos pecados, que é o homem que precisa crer. Então nós não confundimos quem faz o quê. Nós oramos para Deus, crendo que Ele é poderoso para salvar, e nós dizemos ao homem com compaixão: arrependa-se e creia, pois hoje é o dia da salvação. E quando nós entendemos isso corretamente, a igreja cresce. Mas quando nós não entendemos o ensino bíblico sobre conversão, a igreja se enche de pessoas que fizeram declarações sinceras em um momento de sua vida, mas não experimentaram a mudança radical que a Bíblia apresenta como conversão. Quando uma igreja não entende conversão, então bodes entram. E quando bodes entram na igreja, as ovelhas sofrem. E quando os bodes tomam o poder, um lobo fica no púlpito. Você pode ter certeza. Quando a conversão é desprezada, essa igreja brevemente vai ser uma igreja doente. E quando a conversão é valorizada, é que surgem os avivamentos. Os avivamentos anteriores começaram com o clamor de Wesley, de Whitefield, de vocês precisam nascer de novo, especialmente em uma sociedade tão religiosa como a nossa. As pessoas precisam entender que elas precisam nascer de novo. E esse entendimento bíblico da conversão modifica o nosso evangelismo. Uma igreja saudável é uma igreja que entende corretamente a evangelização. É uma igreja que entende que é errado não evangelizar. É errado você não orar e interceder por alguém. É errado você não falar do evangelho, que é falta. Não existe maior falta de amor do que não falar do evangelho. Alguém morrer de fome, por grão de mal que é isso, não é um grão tão comparável a pessoa morrer eternamente de fome sem o pão da vida. Nós precisamos entender que sim, precisamos testemunhar com nossas ações sobre o amor de Cristo, mas nós precisamos compartilhar o evangelho. Nós não podemos também delegar para o pastor ou para o seminarista. Não, eles são pagos para evangelizar. A igreja inteira é chamada para cumprir a grande comissão. E nós temos que aprender a evangelizar. Nós não podemos compartilhar um evangelho parcial. Um evangelho que diz Deus te ama. Um evangelho só que diz Jesus quer ser seu amigo. Um evangelho que só diz Deus tem um plano para a sua vida. Todas essas coisas são verdades, mas são parciais. Se o evangelho não conter aqueles 4 pontos que eu passei, é um evangelho picotado. Nosso testemunho pessoal, por mais forte que ele seja, você pode ter abandonado as drogas, os vícios, se convertido astronomicamente, as pessoas viram a diferença em sua vida, glória a Deus, mas a sua vida não é evangelho. A vida de Cristo é o evangelho. A sua vida é um testemunho do evangelho,
Mas a vida de Cristo é o Evangelho. Use seu testemunho pessoal, certamente. Fale o que Cristo fez na sua vida. Mas mostre para eles o caminho da salvação, que é o Evangelho, as boas novas sobre Cristo Jesus. E a apologética, por mais útil que seja, para quebrar as fortalezas do ser humano, ela ainda assim também não é o Evangelho. Não é a nossa mensagem. E nós não devemos tentar manipular ou impor o Evangelho. O Evangelho envolve arrependimento e fé, que são pessoais. Você não pode se arrepender, nem crer pela pessoa, nem forçar a se arrepender verdadeiramente. Você forçar a pessoa a levantar a mão para receber Jesus, não é a mesma coisa que a pessoa crer de coração. E quando nós queremos tanto resultados, nós nos guiamos por resultados, nós acabamos diluindo o Evangelho e manipulando as pessoas. Nós precisamos ser fiéis, pregar fielmente o Evangelho e deixar os resultados para com Deus. Nós precisamos simplesmente falar aos não cristãos as boas novas daquilo que Jesus fez para salvar pecadores e rogar que eles se arrependam e creiam. Nós precisamos falar sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo e falar que isso exige uma resposta. E essa resposta é custosa. Deixemos de enganar as pessoas falando para eles, não, vem, se converte, é uma maravilha. Se você é cristão por mais 5 minutos, você já descobriu que a vida cristã é uma vida de luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Custa, você precisa tomar a sua cruz. Não iluda as pessoas pregando o Evangelho sem cruz pessoal. Não também pregue o Evangelho como se a pessoa simplesmente pudesse crer amanhã. Como se não fosse uma mensagem importante. Essa é a mensagem mais urgente que existe. Nós precisamos clamar sem ser apelativos, manipulativos, mas nós não podemos perder esse fervor de falar para as pessoas, hoje é o dia da salvação, arrependa-se e creia em Cristo Jesus para a salvação. Amanhã é o dia do diabo, hoje é o dia da salvação. E é uma conversão que vale a pena. Por mais que nós tomemos a cruz, andemos com Cristo para a humilhação, nós sabemos que um dia nós reinaremos com Ele em glória. Nós precisamos expor isso às pessoas que estamos evangelizando e também levar em conta que a igreja local é o plano de evangelização de Deus, é o programa evangelístico de Deus. Tira da sua mente o que a gente aprendeu nas últimas décadas sobre evangelismo pessoal. Aquela coisa 1 a 1. Eu e a pessoa com o folhetim na mão, eu vou evangelizar ela, um só ato, eu e ela. Nós somos uma igreja. Cristo disse que o mundo vos conhecereis pelo amor que tendes um pelos outros. Quando o mundo vê a nossa unidade, vê o nosso amor, eles sabem que há algo diferente em nós e nós temos a oportunidade de testemunhar. Envolva as pessoas nas amizades cristãs. Traga as pessoas para o convívio dos seus irmãos em Cristo. Mostre que nós somos diferentes como igreja. E leve pessoas para falar do Evangelho junto com você. Essa evangelização precisa se tornar uma cultura em nosso meio. Pare de pensar em evangelismo como uma programação. Não, eu vou evangelizar, vamos todos sair na rua no sábado às 10 horas, parar no semáforo e falar Jesus te ama. Pare de pensar só assim. Isso tem seu papel, mas mais do que isso, nós precisamos de uma cultura onde falar do Evangelho é normal. Onde evangelizar o próximo é esperado. Onde o irmão chega para você e pergunta, e aí, por que você tem orado e intercedido para a conversão? Eu tenho orado pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai. Você quer ir lá em casa para mostrar como é um outro cristão? Precisamos de uma cultura onde o evangelismo é algo normal. E então, a pessoa ouviu do Evangelho, se converteu, próximo passo é a próxima marca, a marca da membresia. E aqui, eu quero falar para vocês tanto de membresia formal como orgânica. A nossa geração é uma geração que rejeita instituições. Nós nos sentimos desconfortáveis com instituições e coisas institucionalizadas. Nós queremos vida orgânica. E de fato existe algo como instituição morta. Terrível. Mas a Bíblia não coloca uma separação, uma dicotomia, uma briga entre instituição e vida orgânica.
E a prova que Deus dá isso no nosso dia a dia é a nossa própria célula. Dentro da célula, vida está acontecendo, nutrientes estão indo para um lado para o outro, a célula vai se multiplicar. Mas mesmo assim, essa célula tem uma membrana, e se essa membrana romper, essa célula morre. Da mesma forma, quando uma igreja não tem uma membrana clara, uma clareza de quem está dentro e quem está fora, essa igreja vai começar a trazer vírus para dentro de si. E isso é mortal. Quando bodes entram, lobos assumem, conforme eu disse. Pensa no casamento. O casamento é uma instituição e ao mesmo tempo uma relação amorosa. E as duas coisas estão juntas. Nós não precisamos separar as duas. E é por isso que uma lista de membros não é oposto a uma vida interna de amor, de serviço um ao outro. Porque como você vai saber quem é um ao outro, se você não sabe quem que são os membros da igreja? Pessoas que se comprometeram a dizer, não, aqui eu vou viver meu cristianismo. Eu vou me pactuar, eu vou me aliançar. Nós somos reformados, devemos entender isso. Eu vou me aliançar com vocês. Na aliança do Calvário, na aliança do Senhor, eu vou viver minha vida cristã no meio de vocês. E Atos entende isso muito bem. Veja o padrão de Atos. E esse padrão é repetido continuamente. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Perceba os dois processos que há aí. Há o processo de membresia e o processo do viver da membresia. Eles primeiro aceitavam a mensagem, o evangelho, eles eram batizados e eles eram acrescentados. Aqueles que eram acrescentados foram aqueles que foram batizados e creram e se arrependeram. Não tem lugar para dentro da igreja para aqueles que não se converteram, para aqueles que não professaram a fé, para adultos que não proclamaram que Cristo é Rei. E perceba que o versículo que a gente sempre lê, né? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. É isso que é a igreja, não é a comunhão, é partir o pão. E isso é a igreja mesmo. Só que isso vem depois do processo de membresia. Depois de crer, ser batizado e fazer parte da igreja. Dentro desse processo, dentro dessa membresia, é que essa vida de doutrina, de comunhão, de ceia, de orações acontece. As duas coisas andam juntos. E quando a igreja recebe no seu meio uma pessoa, ela fala, essa pessoa aqui é cristã. Ela faz parte do povo de Deus. Nós estamos colocando nosso selo, nosso carimbo aqui, nosso testemunho de essa é uma pessoa realmente cristã. Mas o que acontece quando essa pessoa, que a gente disse que é cristã, se chama de irmão, está no nosso meio, começa a viver em pecados terríveis, explícitos, e ela não se arrepende? O que a graça nos fala para fazer? Você vai se atentar a falar, a graça fala para nos perdoar. Não é isso que a graça ensina. Tito vai dizer, Paulo diz em Tito que a graça que ensina a não vivermos em impiedade. A graça de Deus não é uma graça barata. A graça barata que fala, tudo bem com você, eu te perdoo, não tem problema o seu pecado. A graça divina diz, o seu pecado é terrível, o Filho de Deus teve que morrer pelo seu pecado, você precisa se arrepender e crer, e há perdão para quem se arrepende e crê, e poder do Espírito para você crescer em santificação. Essa é a diferença. E é por isso que o próximo ponto é disciplina. E aqui disciplina tem dois sentidos. Tem um sentido amplo e um sentido estrito. O sentido amplo de disciplina é tudo que a gente faz para discipular, para formar os crentes da igreja. Pregação, ensino, escola dominical, oração e todos esses fatores. Mas o que é mais esquecido hoje em dia é o sentido estrito. Disciplina eclesiástica, ou excomungar, pronto. Excomunhão, obrigado. Excomunhão, deixar de ter comunhão.
Esse é um ponto duro e difícil, mas é um ponto que Paulo bate em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, alguém que era da igreja estava tendo relações sexuais com provavelmente a sua madrasta, e todos sabiam. E não só todos sabiam, e era um escândalo. Era um escândalo para quem estava de fora. E agora deixa eu resumir como era a igreja de Corinto para você. Na época existia um termo chamado corintianizar. Não tem nada a ver com o time. Corintianizar, sabe o que era? É quando uma pessoa se tornava altamente promíscua. É com um corintianizado. Entendam corretamente. Não sei se tem relação, enfim, eu não sou corintiano. Mas imagine, nessa sociedade altamente promíscua, eles estavam escandalizados com essa relação de um homem com sua madrasta. E Paulo chega com os 2 pés no peito da igreja de Corinto. Ele fala: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. E aqui ele baseia tudo isso no Evangelho. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haverias eu de julgar os de fora da igreja? Não deveis vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Palavras fortes, palavras bíblicas. Está na Bíblia. E Paulo está falando o seguinte: a realidade do Evangelho, de que nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado, traz uma nova realidade. A realidade da igreja, que a igreja vive a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. A igreja está vivendo uma época, pegando a sombra do Antigo Testamento, onde fermento, ou seja, maldade e malícia, não tem lugar no nosso meio. Nós vemos uma festa sem fermento. E da mesma forma que no Antigo Testamento, aquele que consumisse fermento durante a festa era para ser expulso do povo de Deus, aqueles que vivem de forma pecaminosa, sem se arrepender, escancarada, devem ser expulsos do nosso meio. Agora, isso é muito complicado e eu sei que eu vou receber várias perguntas sobre isso depois, e podem fazer, sintam-se tranquilos quanto a isso. Mas perceba que Paulo coloca uma pessoa que vive abertamente, sem arrependimento nenhum, como o mundo. Não é um cristão que pecou feio, mas se arrependeu. É alguém que não tem arrependimento. É alguém que é marcado por imoralidade, marcado por infâmia, marcado por maldade e malícia. E Paulo fala para a igreja de Corinto: vocês estão passivos. Ele está vivendo imoralidade e vocês achando que está tudo bem. E esse orgulho e essa passividade deles não é só um problema, era perigosa. Porque você precisa só de um pequeno fermento para levedar a massa inteira. Quando o pecado é aceito no meio da igreja, o pecado se espalha. Quando o pecado é tolerado, o pecado cresce. Não brinquemos com o pecado. E o que eles deveriam fazer? Eles deveriam ter compaixão daquele irmão e chegar até ele e falar: você está em pecado, você está andando como alguém do mundo, você não está parecendo do povo de Deus, se arrependa, creia no Evangelho. Mas eles estavam quietos. Não, a gente é gracioso, a gente é amoroso. E Paulo fala que essa atitude de expulsar aquela pessoa poderia inclusive preservar a igreja, como salvar aquele que estava em pecado. E é por isso que a disciplina eclesiástica é amorosa, porque ela mostra amor pelo mundo. A expulsão da igreja é o último recurso que a igreja tem, de como um todo, 50, 100 pessoas falando: você está em perigo.
alerta. O seu testemunho de vida mostra que você não é cristão. É amor pela igreja porque evita a contaminação e protege as ovelhas mais fracas, que sempre caem no engano do pecado. É amor pelo mundo, porque quando a gente expulsa a pessoa que vive em pecado, sem se arrepender, a gente fala para o mundo, ó, isso daqui não é cristão. E o nosso grande problema hoje da igreja evangélica é justamente hoje. Hoje qualquer pessoa que está dentro da igreja, a gente fala, ó, isso aqui é cristão. Ah, essa pessoa que está no bar, está se embebedando, depois vai para o prostíbulo, fala mal, está cheio de palavrão no falar, mentira, engano, corrupção, sonegação. É essa pessoa que é um cristão? Cristo é assim? Eu não preciso da igreja. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós. E é amor por Cristo. Porque quem ama Cristo ama seu povo. E quem ama o povo de Cristo e preserva o povo de Cristo, ama o Senhor. Agora, essa disciplina é algo compassivo, é amoroso, é uma busca amorosa de ganhar o seu irmão, de trazer ele de volta para a fé. Não é um legalismo policial que já foi deturpado tantas vezes. O problema da disciplina eclesiástica é que muitas pessoas deturparam isso e tornaram de uma forma de legalismo, onde o pastor absoluto expulsava da igreja que ele não gostava. Mas não joguemos tudo fora, porque algumas pessoas deturparam o ensino bíblico. A 8ª marca é discipulado e crescimento. Nós temos um terrível problema de colocar quantidade contra qualidade. A Bíblia não tem esse problema. A igreja de Atos crescia em quantidade, crescia em qualidade. As duas coisas não são opostas, mas só uma é prometida. Nos é prometido que nós vamos crescer na graça do Senhor. Não é necessariamente prometido que nós vamos crescer e tomar a cidade inteira, digamos assim. Os resultados são com Deus. Nós evangelizamos e cremos no poder do evangelho para converter, mas deixamos os resultados com Deus. Só que nós precisamos crescer em qualidade. Crescer, e o que é qualidade cristã? Santidade. Qualidade não é mais programas, qualidade não é mais reuniões, qualidade cristã é santificação, semelhança com Cristo. E como que nós crescemos? Como que uma igreja cresce em qualidade? Praticando todas as marcas que eu falei até agora. Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Como que a palavra de Deus habita no nosso meio? Na pregação? Amém. Mas não é isso que está no texto. O que está no texto? Quando cada cristão, cada membro de igreja entende que ele é chamado para compartilhar, para falar, para aconselhar e para ensinar sobre a palavra de Cristo. Quando é só o pastor que ensina, dificilmente essa igreja vai ser saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que tem uma cultura de discipulado, onde é normal você chegar para o irmão e perguntar: como está a sua vida de oração, meu irmão? Posso te ajudar a entender mais a Bíblia? Vamos ler um livro junto? Você está com algum problema? Vem aqui em casa. Vamos andar junto. Vamos conviver a vida cristã junto. Vamos crescer juntos na graça de Deus. E por fim, a última marca, a liderança. Deus deu presentes à igreja. Efésios 4 fala que Cristo, quando ele subiu aos céus, deu dons aos homens. Outra possível tradução é que deu homens como dons. E de fato, pastores e mestres são presentes de Cristo para a sua igreja. Eles são chamados por Cristo para cuidarem da igreja. E eles devem ser qualificados para esse serviço. Você sabe de cabeça quais são as qualificações de um presbítero? De um pastor? Eu sei que a denominação variando vai variar o processo de como a gente elege essas pessoas, ou se tem eleição, mas todos nós precisamos aprender como deve ser um presbítero bíblico, porque nós vamos nos submeter a ele.
E quanto eu já vi, eu sou batista e eu já vi tanto isso em igreja batista, meu irmão. Ai, misericórdia. De comissões de seleção de pastores ímpias, essa é a palavra, que não sabem como deve ser um homem de Deus, e selecionam o homem no gogó. E daí você tem um lobo, porque lobo, meu irmão, é cheio de gogó, cheio de boca, e sem caráter nenhum. Nós precisamos conhecer as qualificações em Timóteo e Tito, porque esses homens são chamados para guiar a igreja, para conduzir a igreja em um norte. É por isso que eles pregam de púlpito, para conduzir todo o povo para um ponto só, para ter unidade de fé. Eles ensinam a palavra de Deus que transforma a igreja, e eles protegem a igreja contra lobos e falsificadores. Se a gente põe um lobo em cima do púlpito, é pedir a morte da igreja. E no Novo Testamento, esses líderes são chamados de presbíteros, bispos, pastores, e creio eu de forma intercambiável. Se você abrir em Atos 20, 17 e 28, você vai ver que Paulo chama os presbíteros de Éfeso, e depois ele fala o seguinte: Deus constituiu vocês bispos para pastorearem. Chama presbíteros, fala que eles são bispos e fala para eles pastorearem. Mas cada termo mostra uma característica. Eles são presbíteros, o que significa velho. Mas mais do que só a noção de idade, é a noção de maturidade. É alguém que tem maturidade espiritual e pessoal como pessoa para guiar uma congregação. Eles são bispos ou supervisores, guias, líderes. E eles são pastores que cuidam e supervisionam. São esses homens que têm que liderar a igreja. E nós devemos valorizá-los. E o padrão novo testamentário é que a igreja local tem que ter uma pluralidade desses homens. Principalmente igrejas batistas, os presbiterianos vêm fazendo isso há tempo. Os batistas fizeram há muito tempo atrás, depois perderam isso. Conselho é tão importante para a igreja. Como é fácil um homem se desviar, e esse homem se desviando descamba a igreja inteira. Igrejas se dividem por causa de um homem, mas quando tem um conselho firme, que cuida da vida do pastor, do pregador, meus irmãos, como é difícil a vida de um pastor. Você se acha uma pessoa fácil? Você se acha uma pessoa simples, fácil? Não, ninguém tem problema comigo, eu sou quase perfeito. Agora imagine que tem 50, 100, 200, 300 igual a você numa igreja. Todos com necessidades diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes, problemas diferentes, necessidades diferentes. Isso daí tem um pastor lá, velando por todas essas almas. Valorizem os presbíteros que Deus vos deu. E a Bíblia nos chama, os membros de igreja, a submeter esses líderes. E é uma alegria submeter a líderes fiéis. Assim como uma esposa se alegra em submeter a um marido piedoso. E nós devemos seguir o exemplo, eles devem ser exemplo para nós. Tem vários jovens aqui. Jovens, se você não tem noção de como é uma família piedosa, começa a visitar mais a casa do seu pastor, do seu presbítero. Obviamente com bom senso. Peça para ele antes. Porque eles são exemplos para nós. E essa distinção muitas vezes de idade é preciosa. Nós precisamos nos relacionar fora do nosso grupinho geracional. Ore por seus pastores. E igreja, expulse os falsos mestres. Na igreja presbiteriana tem sua forma distinta, na igreja batista tem sua forma peculiar, mas as duas denominações existem formas onde a igreja pode expulsar os lobos que sobem no púlpito. E a responsabilidade é da igreja. 2 João 10, João vai falar à igreja para eles não receberem quem traz outra mensagem. Paulo escreve à igreja das igrejas da Galácia, e ele escreve para as igrejas, falando, repreendendo elas, as igrejas como um todo, por terem abandonado o evangelho por outro evangelho que não é o evangelho. Meus irmãos, é quando essas 9 marcas são praticadas, são cridas, abraçadas, é que a igreja começa a crescer em saúde. Quando nós entendemos a pregação expositiva, a teologia bíblica, evangelho, conversão, evangelismo, membresia, disciplina, discipulado e liderança.
E a última mensagem que eu quero deixar aqui com vocês é essa. Toda a igreja, toda igreja é responsável pelo seu próprio crescimento e saúde. Parem de abdicar das suas responsabilidades passando para o pastor. O pastor tem uma responsabilidade especial, mas é a responsabilidade de toda a igreja cuidar da sua saúde. E é o que Paulo ensina em Efésios 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para os evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Aí, ó, não é o trabalho deles? É. Mas o que eles devem preparar os santos? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, e presta atenção, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como que o corpo cresce? Está aí no versículo. Quando cada um realiza a sua função. Você é parte vital do crescimento da sua igreja. E quando você trata a sua igreja como um fast food espiritual, você está contribuindo para a doença dela. Mas quando você se envolve, ama, serve, busca estar lá, você está contribuindo para a igreja. Os pastores, meus irmãos, eles foram chamados para treinar, para preparar os santos. E os santos foram chamados para o ministério. Olha que legal. Paulo fala do ministério dos santos, e nós pensamos muitas vezes em ministério só do pastor. Ministério significa simplesmente serviço. Você é um ministro, você é um servo. Servo de Cristo, chamado para servir a igreja, chamado para contribuir para a saúde da igreja. Que todos nós, meus irmãos, possamos entender essas marcas, possamos velar por essas marcas e possamos buscar a saúde da igreja. Porque quem ama Cristo, ama o corpo. Quem ama o Pai, ama a família. E quem ama o Espírito, ama o templo do Espírito. Vamos orar antes da gente passar para a próxima parte? Senhor, nós glorificamos Teu nome, pela bondade do Senhor em nos salvar. E o Senhor não salvou crentes separados uns dos outros, mas o Senhor salvou um povo. O nome do nosso Senhor é Jesus, porque Ele salvaria o seu povo do pecado deles. Obrigado pela salvação e ajude-nos, Senhor, a crescermos em santificação diante de Ti. É o que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém.